Viver na estrada, sonho ou pesadelo? O último vídeo sobre os assuntos que sempre me perguntam, e aliás tem mais perguntas que eu recebi, vou tentar aqui responder a maioria delas, mas sempre vai ficar no ar como que funcionam as coisas, que a gente não vai conseguir explicar, ninguém vai conseguir entender se não viver. Ultimamente eu tenho visto vários posts de várias pessoas que estiveram na estrada, e ainda estão algumas, mas com questões muito pessoais a respeito da sua vida na estrada. Depressão, solidão, uma questão muito mental e emocional. E alguns pararam, outros continuaram, outros desistiram, outros acharam um cantinho para morar e por aí vai. E aí, coincidentemente, a minha irmã me mandou uma matéria sobre nomadismo. Estilo de vida tem prazo para muitos. Aí eu li, selecionei algumas partes, vou deixar o link da matéria para vocês, para pontuar as questões dessas que sempre me perguntam como é viver e como eu faço para viver. Porque eu não sou uma nômade digital, eu sou uma nômade. Por que eu digo que eu sou uma nômade real? Porque eu não comecei agora nessa era digital, né? A pandemia proporcionou que muitas pessoas tivessem essa opção, descobrissem isso, foram para a estrada para viver, sair de dentro do quadrado, né, de casa, do apartamento, e aí descobriram esse mundo e começaram, devido também à possibilidade que proporcionou do trabalho digital, remoto, né? Só que eu comecei antes mesmo da gente ter celular e as coisas não eram tão fáceis assim. Então, eu sou dessa época e continuo vivendo exatamente como naquela época, como se não existisse o celular na maioria das coisas, né? Hoje em dia tem hostels e muitas opções. Então, eu bato na porta, ao invés de usar aplicativo de mochileiro, por exemplo. Eu trabalho fisicamente nos lugares onde eu vou. Outra coisa que eu sempre digo é que antes de eu ser motociclista, eu era mochileira. Então, por isso eu sou uma motochileira, né? Eu não vivo como uma motociclista viajando, fazendo expedições. Eu sou uma mochileira nômade, eu estou na estrada, eu moro na estrada com a minha motorhome. A diferença é que hoje eu sou motochileira, então eu continuo vivendo assim. Então, antes de eu ser motociclista, eu sou uma mochileira. E aí eu não vou só em eventos, não fico só em apoio motociclístico. Então, eu tenho essa experiência já, essa abertura já, para estar em lugares de forma livre, né, desconectada de tudo isso. Então é ir pro hostel, é ficar sozinha, é conviver com os mochileiros, né, com quem está com o pé na estrada. Essa também é uma grande diferença. Por isso, quem começou, né, com a questão da pandemia, com essa possibilidade de vislumbrar um novo estilo de vida, liberdade e tal, é que normalmente cai nas questões que foram apresentadas muito bem colocadas nessa matéria. Porque eu, particularmente, não conhecia, assim, nenhum mochileiro, aquele que parece que nasceu com aquilo, que foi com o pé para a estrada, caminhar, né, desprendido de tudo, ao contrário das pessoas que se equiparam, se prepararam para isso, né, externamente, fisicamente falando, seja de moto, de motorhome, de carro, com uma estrutura mínima, dinheiro, né, então, tudo isso que ele tinha na vida comum, ele levou para a estrada. E é isso que faz a diferença. Mas eu vou lendo a matéria e dentro dela vai entrando esses tópicos assim que eu vou colocando da minha experiência e vou esclarecendo algumas coisas e respondendo algumas perguntas. Vocês vão me ver de cócoras para mim, né? Forasteira já quase cinquentona. E isso também é um assunto interessante, porque hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas de idade avançadíssima que entraram para a estrada, né? E essas pessoas foram dessa forma que eu tô falando, como mochileiras, desprendidas, sabe? Elas não se prepararam de uma certa forma. Elas só entraram nessa vida. Porque tudo bem que todas elas dessa idade saem com uma aposentadoria, mas é uma aposentadoria sem horas com um salário mínimo, vivendo na estrada, nessa idade, sozinhas. Então, por isso é que eu digo, elas não se prepararam, não juntaram dinheiro, não compraram um motorhome. Muitas são mochileiras, e elas têm um salário mínimo. Então, não é uma preparação, já é uma coisa de ir para a estrada, entende? Também por isso que tem aquele ditado, não é uma arrogância, não é para quem pode, é para quem quer. E esse querer é para quem tem aquilo dali, sabe? Eu imaginava que ia viver assim pelo resto da vida. Mas decidiu parar após a soma de perrengues, solidão e excesso de decisões exigidas. Alguns desistiram. Outros pretendem voltar após criar reserva financeira maior e planejar estadias mais longas. Uma diz que está tentando descobrir isso, como fazer isso, né? Esse meio termo de como viver assim, com conforto e estabilidade. Então, foi o que eu falei, né? As pessoas, elas têm todo um preparo, uma reserva financeira, um planejamento de lugares a parar, estadias e tal, um conforto, uma estabilidade, uma vida em que é desprendida. Não é que você não pode ter ou fazer assim, tudo bem, mas caramba, assim nem na vida.
comum da rotina comercial no dia a dia, a gente não tem segurança, a gente não tem estabilidade, ainda mais nos dias de hoje, uma vida na estrada, que você escolheu percorrer ela indefinidamente. Como que você vai ter essa segurança, entende? Então, é isso, não é um preparo. É a disposição, quando as pessoas falam, nossa, você tem coragem. Não, eu tenho disposição de viver assim. Eu não vivo desconfortavelmente, porque uma vez me falaram, você vive tão desconfortável assim. Não, no dia que eu me senti desconfortável, nem sempre eu tô confortável num ambiente agradável, mas normalmente eu estou. Agora, por exemplo, tem mais de 3 meses que eu moro numa pousada, tem um quarto só pra mim, com frigobar, tem cozinha, sabe? Então, assim, caramba, não são necessariamente escolhas, é a alma que vive assim. E como tudo, ainda tem fases. Eu passei minha fase só de estar na estrada todo dia, quero pilotar e tal, porque isso vicia. Depois eu fiquei mais tranquila em alguns lugares, e aí tive várias fases. E hoje eu escolhi parar mais tempo, morar de novo, como eu fazia antes, em alguns lugares. Então eu escolho esses lugares que combinam comigo, que eu possa trabalhar, enfim, sabe? Mas eu não tenho um planejamento. Eu já falei nos outros áudios, nos outros vídeos, antes justamente para explicar isso como um movimento, né? Os sinais do universo. Então, isso é um desprendimento que tem que estar presente, né? Por exemplo, que está tentando descobrir esse meio termo de viver assim, mas com conforto, com estabilidade, eu não sei se ela vai conseguir, espero que sim. Aí, por isso, quando me encontro por aí, ai, que sonho, meu sonho viver assim. Por isso que eu falo, não, porque você não sabe como é viver assim. E aí outros falam, quando eu aposentar, aí a gente fala também, será que vai dar tempo? Será que é isso? Porque não depende de nada, da disposição de realmente ser e querer viver. Vamos continuar. Subtítulo: romantização contribui para a frustração. O nomadismo exige mudanças frequentes e decisões diárias. O estilo de vida apresentado pela vitrine, palavra minha, das redes sociais é associado a um sonho. Mas a dificuldade de manter equilíbrio entre saúde física, mental, finanças e eu ainda acrescento emocional, levam muitos a desistir de gastar R$10.000 como nômade. E todos os corre da instabilidade diária fez perder o prazer. Ficou penoso. Ser nômade é quase um segundo raro. Esse valor eu não gastava nem quando eu morava na cidade, pagando aluguel de mais de um salário mínimo por mês, tendo água, luz, carga da internet, gasolina, outros transportes, lazer. Caramba, sabe? Eu não entendo isso. Então, assim, pra mim, gente, eu estou falando de mim, não estou criticando ninguém, não faz sentido. Eu já cheguei a viver com, tipo assim, vou colocar menos de R$900 por mês na estrada e nunca deixei de fazer nada, de comer tudo que eu tinha vontade, de fazer os passeios, de morar em lugares legais, sabe? E isso, como eu sempre falo, não é pedindo nada, nem nada assim de graça, não, entendeu? Hoje em dia facilitou muito, porque a gente faz parcerias, tem patrocínio, mas, caramba, é possível isso sem tanto dinheiro, assim, de novo. Não tem nada a ver com isso. Eu tô falando como eu vivo, porque sempre me perguntam. E aí eu peguei o exemplo dessa matéria de pessoas que tentaram e desistiram por causa desses motivos, que é o que habita a maioria da mente das pessoas. A maior curiosidade é exatamente essas aqui, financeiro. Como é que eu faço? Sabe, todo dia num lugar, isso não é encontro, não é desconfortável. Cara, solidão que vai entrar agora. Então, de novo, caramba, eu vivo assim, porque eu busquei isso também como forma de autoconhecimento, de eu ter meu tempo livre, sem compromisso, para que eu pudesse viver para mim, me dedicar a mim, entender como que eu reajo, o meu mental, as minhas emoções, aprender no outro, a lidar, a aumentar as minhas capacidades, a viver sempre o novo. Não é só quem é nômade que tem decisões diárias e perrengues frequentes. É todo mundo. Só que você acha que tá estável ali, todo dia tem horário para ir trabalhar, para voltar para casa, para tomar banho, para almoçar, mas você tá abafado como uma cápsula de uma pílula, tá tudo lá dentro, mas todo dia você tem que tomar decisões, entende? Só que quando você desprende de tudo isso, da regra, você vê isso. É esse meu intuito de viver na estrada, eu ver a vida acontecer e poder viver com ela, e não deixar ela me levar, que é o que muitos pensam que eu vou, deixa a vida me levar. Quando o povo fala assim, e aí quando você vai, ainda não sei, deixa a vida me levar, né? Não é assim. Tudo bem que eu sigo sinais. Então essa já é uma outra pra saber onde eu vou dormir. Mas às vezes eu não sei. Então às vezes com a internet eu já consigo encontrar lugares antes. Eu chego num lugar, bato na porta, eu já dormi em postos de gasolina. Eu já fiquei em lugares que, caramba, ninguém ia acreditar.
Mas é a minha disposição, é o meu estilo. Não tô falando que tem que ser assim, né? Que é pra todo mundo fazer assim. Então, se você quer planejar, é possível sem estresse, sabe? Você tá parado num lugar, com a internet você já programa, já faz um acordo, já vai olhando outro lugar. Com calma, chega lá. As pessoas normalmente nem mudam tanto quanto eu, entende? Então, acho que quando você desprende, as coisas fluem mais. Agora, se você quer realmente pagar tudo, então você tem que ter seu aluguel ali todo mês, você tem que investir, né? É escolher o estilo. Então, como você quer. Claro que é ótimo se eu fosse rica, milionária, fosse herdeira, né? Como falam. Eu vivia assim, tranquilamente. Ou talvez não, né? Talvez perdesse um pouco a graça. Não sei, gente, não sei. Só sei que você tem que escolher o seu estilo. Então, eu escolhi o meu estilo, que é o meu perrengue, né? É estar na estrada, é acontecer isso, é estar sujeita àquilo. Mas na cidade também tem. É o trânsito, é um acidente, os boletos para pagarem, que é a nova onda agora que todo mundo fala. Eu acho isso chato, sei lá, muito ruim de dizer. São coisas que trazem cargas pesadas pra gente, sabe? Enfim, né? Escolha. Agora, se você quer viver uma vida livre, mas com uma segurança, realmente talvez você tenha que ser rico ou trabalhar a vida inteira para fazer isso quando aposentar, talvez. Subtítulo. Solidão aparece como fator recorrente. Frase. Quem não gosta de ficar sozinho não aguenta. O estilo de vida envolve longos períodos. A falta de rotina pesou e entrou em depressão. Outra parou para cuidar da saúde mental. A vontade de criar vínculos ou saudades de vínculos influencia nas decisões, nessa decisão de parar ou continuar. Ser nômade não é estar de férias. Não é mesmo. É vida. É uma rotina fora da rotina comum. Mas como eu falei, um jeito de viver. Não é curtir o tempo todo. Não é estar de férias. Não é viajar. Por isso que quando as pessoas me perguntam como você viaja, eu não viajo. Eu moro, eu vivo assim. Existe essa diferença. Isso aqui tem que ser entendido. Então, muitas pessoas vêm me perguntar também isso, muitas, e já há tempos, que vêm conversar comigo para ver como é que é, me pedir dicas, porque vão sair para fazer isso. Muitas fizeram, muitas foram para a estrada, viveram massa demais com as minhas dicas. Algumas foram e depois voltaram. Outras foram, continuaram, pararam. Outras foram, experimentaram e voltaram e disseram, não é para mim, senti saudades, ou então eu fui... um boom na cabeça e voltei, mudei. Então, experimenta. Não é para todo mundo, mas você pode vivenciar essa liberdade, essa tentativa. Eu acho que é muito importante e válido todo mundo fazer uma grande viagem assim, desprendida, para ver como que funciona as coisas da vida. Como é você despertar outras capacidades, outro eu em você que sempre esteve ali e conhecer as pessoas de uma outra forma. E aí você volta e tem uma outra visão. E aí eu sempre tento deixar muito bem claro aquele lance, gente, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu já cheguei a dormir aqui o meu mochilão pronto já pra partir. Assim, na rua, escorada na mochila. Já dormi assim várias vezes. Foi ruim? Não. Foi um perrengue? Alguns foram. Outros eu até sabia que seria assim. E hoje a experiência é história para contar. E aí, se eu não quiser mais isso, eu paro com isso. Eu posso parar no lugar, começar a trabalhar e viver assim, normal, como eu estou aqui. Aí eu já fritei. Apareceu o sinal. E já vou, eu não quero juntar dinheiro. Gente, sabe? No dia que eu quiser algum objetivo, como eu conquistei vários aqui, que precisavam de dinheiro, eu já fiz, eu já cumpri, eu consegui. Então, assim... eu não tenho nenhum objetivo material no momento. Quando eu tiver, eu vou e faço, entende? Essa coisa da solidão é porque as pessoas elas têm necessidade de ter alguém porque elas não têm a elas mesmas. Tudo volta a uma questão de você se conhecer, de saber o que você quer, o que você está disposto, ou experienciar os medos que não fazem sentido. Enquanto isso, a gente está morrendo, porque os nossos dias vão diminuindo, né, de vida nesse planeta. A gente vai se machucar, a gente vai... se entristecer, mas na maior parte do tempo a gente vai ficar feliz. Vale a pena investir. O sim, nunca tem dúvida. Quando você fica no talvez ali, eu boto aquela plaquinha na dúvida, não ultrapasse, mas quando é sim, penso, logo desisto. Se você não gosta de água, você não vai pôr nem um pezinho lá dentro do mar, da cachoeira. Mas se você gosta e tem medo, você começa a molhar devagarzinho, e aquele gelo, aquilo dali vai te dando uma coisa... Mas se você tem muita vontade, você põe um pezinho e aí você vai entrando. E tem aqueles que, cara, eu vou pular. Então tem cada um de um jeito. O importante é você saber, gosto, não gosto, quero, não quero, vou tentar. E tem que ir, não adianta só molhar o pezinho. A não ser que você fique a vida que você escolher. Faça ela te dar prazer. A vida é sobre isso.
É sobre sentir prazer de viver. E depois a gente vai morrer. O que me irrita é, ai, não deu certo, né? Como que não deu certo? Deu certo até onde foi. Depois, a estrada tem vários caminhos, né? Ela não continua sempre eternamente em linha reta. Deixa eu tentar finalizar, porque eu nem sei se esse vídeo vai conseguir inteiro. São só 15 minutos. Eu ia fazer uma live, mas algumas pessoas até me pediram, vamos ver o perfil do Nômade Brasileiro, que ele colocou na matéria no final, e eu coloquei assim, o que ele apresenta, né? E dá sugestões e a opção de alguns trabalhos. Ele recomenda avaliar a tolerância à solidão e definir seu ritmo. Aí ele acrescenta lá, financeiro, ele orienta a ter reservas de pelo menos 6 meses e por aí vai. Então, é isso. Veja a sua tolerância, o seu ritmo, analise esses detalhes, o seu estilo financeiro. Não vou dar palpite. Então, só ir lavar roupa hoje, acabar de arrumar as minhas coisas, porque esses dias eu tô partindo para um evento, vou ficar uns dias acampada, depois, assim vai. Vamos ventos. E quem sabe a gente não se encontra por aí.